Hoje nós chegamos a mais uma mensagem da nossa série Tudo em Todos, meditações na Epístola de Paulo a Colossenses. E para o nosso texto, para a nossa meditação de hoje, nós leremos o texto de Colossenses capítulo 2, versículos de 16 a 23. Então, Colossenses 2, versículos de 16 a 23. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Aqueles que porventura não estiverem com sua Bíblia, o texto vai ser projetado aqui à frente. Então, Colossenses 2,16 diz o seguinte: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, para poder cultuar o Teu nome. Deus, o sentimento, Deus, de gratidão sempre visita, Deus, o nosso coração nesse momento, Deus, porque nós somos lembrados, Deus, do privilégio que é, Senhor, a gente tem um espaço de culto, a gente poder rever, Deus, pessoas queridas, Deus, e juntamente ter contato, Deus, com a Tua palavra, poder entoar louvores ao Teu nome. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, o fôlego de vida. Obrigado porque o Senhor tem nos suprido, Deus, do necessário para que nós pudéssemos estar aqui nesse dia. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te suplicamos, Deus, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o contato, Deus, com a Epístola de Paulo aos Colossenses possa trazer ensino, admoestação, Deus, edificação, crescimento, Deus, para o nosso coração, a fim de que nós possamos conhecer mais o Senhor Jesus, possamos viver, Deus, a caminhada cristã de forma mais madura, mais saudável, e evidenciando, Deus, para o mundo, Deus, para aqueles que nos cercam, as excelências do Evangelho. Deus, por favor, nós te suplicamos, faz assim conosco. Deus amado, eu te peço que o Senhor possa esvaziar, Deus, o nosso coração de tudo aquilo que possa servir de barreira, de obstáculo. Deus, para que a Tua palavra cumpra, Deus, aquilo que nós necessitamos. Pai, fala conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto, né, de Colossenses, o capítulo 2, né, de forma específica, o pastor Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa muito interessante, né, sobre essa porção das Sagradas Escrituras. Ele diz que o capítulo 2 de Colossenses é o que está mais repleto de doutrina, né, de conteúdo teológico. Obviamente, todos os capítulos contêm teologia, mas ele chama a atenção para a densidade que nós nos deparamos, né, no capítulo 2. Antes de nós meditarmos, né, no texto, eu gostaria só de
convidá-los, né, a pensar sobre algo que talvez nos auxilie a ter uma percepção melhor daquilo que o apóstolo Paulo fala aqui no início. A gente percebe hoje no mundo corporativo, na verdade, já há algum tempo, né, alguns anos, as empresas elas adotaram, né, uma abordagem diferente para poder tratar dos funcionários e dos clientes que se aproximam dela. Falam sempre como se fosse um time, né? Venham fazer parte desse time, seja você também, né, tal empresa. Nós somos, né, todos integrantes desse time. Então, homeopaticamente, nós percebemos que várias empresas começaram a disseminar essa ideia de que a pessoa que estava lá dentro, ela não era só um funcionário, mas era um integrante daquele time, ela era parte daquele corpo. Então, isso faz com que, a ideia é fazer com que o funcionário ele não olhe para a empresa como sendo o lugar onde ele vai lá, presta o serviço dele, recebe o salário e vai para a sua casa. Mas ele começa a criar uma identidade, uma responsabilidade com aquela empresa. Então, ele passa a zelar por tudo que envolve a vida da empresa. E é interessante a gente pensar sobre isso. Por exemplo, no meio militar, quando a gente fala de um determinado quartel, a gente fala de unidade militar. Ou seja, são aqueles que estão ali reunidos como se fossem um. Às vezes a gente não pensa muito sobre isso, né? Por que fala que é uma unidade militar? Mas é isso, aqueles que estão ali reunidos como se fosse um, é um corpo. Hoje, na escola bíblica, nós estudamos mais um capítulo do livro que fala sobre membresia. A irmã Maria Fernanda hoje ministrou aula sobre membresia e todos, né, os irmãos que têm participado das aulas anteriores, todos têm falado que tem sido um momento especial de meditar sobre isso. E por que nós entendemos que seria também oportuno meditarmos sobre isso? Porque, por vezes, nós nos aproximamos de uma comunidade cristã, uma comunidade de fé, com a mentalidade do funcionário de antigamente, que ia lá, prestava o seu serviço, recebia o seu salário e ia embora. Não tinha muito essa ideia de cuidado, de pertencimento, de que eu sou parte daquilo ali. Então, quando nós passamos a estudar sobre membresia, é para que a gente possa ampliar a nossa leitura, a nossa visão do que é ser parte de uma igreja, do que é estar integrado a uma comunidade local. Então, a comunidade local não é simplesmente o espaço, ainda que eu esteja servindo em alguma área, não é o espaço onde eu vou lá, prego e vou embora. Não é o lugar onde eu vou lá, dou aula na escola dominical e recebo em troca uma pregação para servir de Gatorade espiritual para a minha semana. A comunidade local não é o espaço onde eu vou lá, passo um tempo ajudando a cuidar das crianças para que elas não causem muito transtorno no tempo de culto. E depois eu vou para a minha casa. Todos nós aqui reunidos, nós temos uma responsabilidade com o grupo que aqui se reúne. Apesar de repousar sobre o conselho da igreja, sobre os pastores, presbíteros, um peso maior de responsabilidade por esse zelo, todos nós, enquanto membros, precisamos entender que nós temos um compromisso de cuidado, de zelo mútuo por tudo o que acontece aqui. Isso significa ser membro de uma igreja. Quando Deus te chamou, te instituiu para integrar, compor uma determinada comunidade de fé, Ele não te chamou para ser espectador de tudo o que acontece ali. Então, por que é importante nós trazermos isso à mente? Essa mentalidade que o mundo corporativo veio trazendo para os funcionários, até mesmo para os clientes que ali se aproximam, passam a ser consumidores, né? Passam a ser vinculados àquela empresa. Essa ideia de pertencimento, por que isso é tão importante? O apóstolo Paulo, ele começa esse texto chamando a atenção dos colossenses, dos crentes que ali se reuniam, dizendo: portanto, que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Não deixem. Então, a gente percebe que
o apelo do apóstolo Paulo, antes de enunciar doutrina, é um apelo para os crentes que estavam ali reunidos. Ele está buscando uma atitude ativa daquelas pessoas que estavam ali se reunindo. Por quê? Foi diagnosticado que naquele lugar, naquelas igrejas que ali se reuniam, os irmãos que ali se reuniam, estavam sendo alvo de mestres, né, de falsos mestres que ali se levantavam e procuravam deturpar o Evangelho, deturpar a fé, deturpar o que significava a salvação em Cristo Jesus. Então, alguns aspectos da heresia de Colossos para alguns, né, como alguns pronunciam, saltavam muito aos olhos. Primeiro, o judaísmo, aspectos da lei que eles procuravam trazer a ênfase, trazer à tona, práticas de ritos judaicos, ainda que para o judeu daquele tempo que se converteu ao cristianismo, ainda continuasse praticando alguma daquelas coisas, celebrando algumas das festas, enfim, isso era completamente normal, porque eles estavam acabando de experimentar a conversão no Evangelho. Então, até por uma questão cultural, seria normal que eles continuassem praticando aquilo por um tempo. Só que algumas daquelas pessoas que estavam se levantando como mestres naquele lugar, defendiam a ideia que a salvação ela precisava ser aperfeiçoada, precisava, para que ela fosse completa, ela precisava de um plus, precisava que algumas práticas do judaísmo continuassem em vigor, a fim de que pudessem ser crentes de verdade. Então, era um misto de judaísmo, dos ritos judaicos, e gnosticismo, como se algumas pessoas, alguns iniciados tivessem habilidade, competência, desenvoltura espiritual para poder conduzir as pessoas nesse caminho. Então, o apóstolo Paulo diz, portanto, não deixem, portanto, não permitam que ninguém os desqualifique. Então, é um apelo para a igreja que estava ali reunida. Então, é necessário que todos os cristãos que aqui estão reunidos, todos nós que fazemos parte de uma comunidade de fé, nós tenhamos em mente que nós temos uma responsabilidade de zelar pela pureza do Evangelho. E por que ele está usando essa palavrinha portanto? Ele está retomando tudo aquilo que o pastor Cristiano expôs na semana passada, que era uma síntese da obra de salvação realizada por Cristo Jesus. Ou seja, se Cristo realizou tudo aquilo que ele realizou, se Deus enviou seu Filho, que padeceu na cruz a fim de que vocês fossem salvos, então não permitam que vocês sejam desqualificados. Não permitam que a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, ela seja reduzida. Mas por que o judaísmo ele conseguia fazer tanto sucesso? Porque era tão difícil apagar de vez a necessidade de continuar praticando os ritos judaicos, continuar guardando as festas de lua nova, continuar guardando os sábados, continuar sacrificando animais. Quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que no cerne de práticas como essa está aquilo que eu consigo fazer. Faz sentido para mim se eu tiver a minha participação na minha salvação. Faz sentido. A pessoa olha para aquilo e fala, não, olha só, realmente é importante nós fazermos algumas coisas, nós celebrarmos as festas, nós guardarmos os dias sagrados, nós matarmos os animais, a fim de que o sacrifício realmente possa ser perfeito. Então, por trás desse sentimento tão difícil de ser sepultado do judaísmo, na verdade, ali residia a inclinação que todos nós temos de achar que a gente pode colocar um tijolinho na nossa salvação. Então, o apóstolo Paulo, para poder desconstruir completamente essa ideia, ele diz o seguinte, olha só, tudo isso que aconteceu era somente sombra daquilo que haveria de vir. Então, a ideia é como se nós estivéssemos de costa, estivéssemos com uma luz muito forte sendo projetada e a gente vai vendo uma sombra se aproximando. Só que, de repente, o corpo está ali diante de você. Então, não faz sentido você continuar olhando para a sombra. Tem um aplicativo muito interessante que
algumas famílias usam, em que os membros da família todos instalam aquele aplicativo. Então, numa cidade até conturbada como a nossa, ele é bastante útil, porque às vezes a gente fica meio ansioso, né? A pessoa demora 30 minutos para chegar em casa, 20 minutos, a gente fica imaginando as piores tragédias. Então, nesse aplicativo, a gente consegue olhar mais ou menos onde todo mundo está e fica a fotinha, né, do teu filho, né, saindo da escola, vindo pela Avenida das Américas. Então, é interessante. Só que você olha pelo aplicativo e você vê lá a foto do seu filho vindo, né, pela Avenida das Américas, e de repente vem chegando na sua casa, e seu filho chega em casa, bate na porta, entra em casa. Aí você se recusa a olhar para ele, continua olhando para o aplicativo e vendo a fotozinha dele lá. Obviamente, isso não faz o menor sentido. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos crentes que eles se reuniam, que continuar praticando as mesmas obras que o judaísmo preconizava era a insistência, a teimosia de continuar olhando para o aplicativo quando Cristo se fez homem e morreu na cruz do Calvário em favor de mim e de você. Significava o desejo de continuar investindo tempo naquilo que já tinha sido consumado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando a gente olha para a orientação que o apóstolo Paulo dá para os colossenses, a gente precisa trazer isso também ao nosso coração, porque a ideia de realizar obras, de realizar sacrifícios, pode trazer algum conforto emocional. Em alguns momentos, a gente achar que eu estou colocando meu tijolinho lá, né, para que Deus me trate bem. Só que isso não faz o menor sentido. A prova cabal do amor de Deus pela mim e pela tua vida é Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa, ao invés de procurar meios, alternativas, para poder realizar serviços religiosos, para comprar o favor divino, nós devemos investir esse tempo cultivando no nosso coração a gratidão por um amor que nós jamais seremos capazes de compreender. É nós pensarmos que, como disse o Eric aqui na frente, lembrando, né, de que há 15 anos atrás ele estava nos Estados Unidos sem ter ideia de que hoje ele estaria aqui no Brasil cantando um hino que ele aprendeu em inglês, na igreja onde ele se converteu, cantando em português hoje, servindo ao Senhor. Talvez o Eric não tivesse a menor ideia da obra que Deus realizaria na vida dele. Então, a gente vai percebendo como Deus vai conduzindo amorosamente a nossa história e fazendo com que nós aprofundemos a nossa caminhada dia após dia, o conhecendo mais, aprendendo a ser grato, olhando para a nossa própria história e percebendo livramentos, cuidado, provisão, graça, misericórdia em momentos em que nós fomos desobedientes, rebeldes. Então o apóstolo Paulo diz, não deixa que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. E a figura do árbitro que o apóstolo Paulo está usando aqui é alguém que fazia o papel de como se fosse um juiz em competições desportivas que dizia, olha só, você não pode receber o prêmio. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha só, não permita que ninguém impeça que você se aproprie do prêmio que já é seu. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por vezes a gente pode ser acusado por algum pecado, alguma imperfeição, algum aspecto da sua caminhada, do seu temperamento, enfim, algo que fique espetando a sua consciência, tentando te convencer, porque por vezes não é nenhuma pessoa, não é uma doutrina. Às vezes é uma voz interior, na sua própria consciência. Você mesmo não consegue se apropriar plenamente do prêmio que Deus já falou que é seu. E aquilo fica te espetando, dizendo, olha só, não é tão fácil assim. E ele diz, não permita que ninguém se faça de árbitro para desqualificar você.
Não permita que ninguém venha a retirar das suas mãos aquilo que o próprio Deus te confiou. E aqueles mestres que assim faziam, eles enfatizavam a prática de ritos judaicos. E como eu falei, muitos teólogos apontam para algumas inclinações do gnosticismo, ou seja, só alguns iniciados, algumas pessoas que tinham uma percepção diferenciada de espiritualidade, poderiam ter essa melhor compreensão da mensagem de salvação. Ou seja, então apontando para práticas místicas, para aquilo que estava no campo do subjetivismo. Isso é algo muito sutil. Por vezes a gente pode conversar com um irmão, algum amigo, e de repente, falando em termos de aconselhamento bíblico, aconselhamento cristão, talvez vocês possam vir a ser procurados nesse sentido, já foram procurados nesse sentido. E a conversa, o diálogo vai se desenvolvendo, e a gente procura olhar para as Escrituras e trazer princípios para poder aplicar para a nossa vida, para a nossa história, atentar para aquilo que outros cristãos fizeram, se debruçando seriamente sobre a Bíblia, para que isso sirva de instrução para a minha, para a tua vida. Só que num determinado momento da conversa, a pessoa com a qual você está dialogando diz o seguinte: olha só, mas Deus falou comigo tal coisa. Não, eu senti de Deus determinada coisa. Nesse momento, a conversa acaba. Nesse momento, o diálogo perde completamente o sentido. Porque se eu estou conversando com alguém e essa pessoa diz que Deus falou com ela, eu estou diante do irrefutável. O que eu vou falar se Deus falou com ela? Se ela sentiu Deus dar um determinado direcionamento ou fazer tal coisa. Então, quando nós levamos a conversa, o diálogo para o subjetivismo, para aquilo que Deus falou, para aquela pessoa específica, então, toda argumentação, tudo aquilo que a gente possa falar, perde o sentido, fica pálido. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que toda vez em que Deus falava diretamente com uma determinada pessoa, o texto ele se reveste de solenidade, principalmente no Antigo Testamento. Eis que o Senhor diz tal coisa. E toda a igreja silenciava e ouvia. Martinho Lutero ele diz que todo cristão é um teólogo. Então, todos nós que estamos aqui reunidos somos teólogos, porque nós nos debruçamos sobre as Sagradas Escrituras, procuramos entender aquilo que Deus falou. Então, isso é fantástico. Só que a falta de cuidado com o qual muitas pessoas tratam esse privilégio pode trazer sérios danos à igreja. Por vezes nós percebemos em algumas reuniões de oração Deus falar com um número de frequência muito maior do que Ele falou em todo o Antigo Testamento. Deus revelar uma quantidade de coisas maiores do que revelou em alguns livros das Sagradas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo está apontando que aquelas pessoas que estavam ali reunidas, quando elas diziam que elas estavam baseando-se em culto a anjos e visões, o que elas estavam fazendo, na verdade, era arrastando a interpretação que elas estavam dando para o processo de salvação para o campo do subjetivismo, para aquilo que elas tinham experimentado de Deus e que, por ser assim, não poderia ser questionado, não poderia ser refutado. Isso deve ser alvo da minha e da sua atenção. Existem pessoas que, por vezes, podem se aproximar de nós alegando que sentiram Deus falar determinada coisa, que ouviram Deus falar X ou Y. Eu, particularmente, em teologia, existe um conceito chamado de cessacionismo e continuismo. O continuismo seria a
aquela crença de que os dons que Deus distribuiu à igreja continuam atuando nos dias de hoje. O cessacionismo diz que esses dons cumpriram o seu papel num determinado momento da história da igreja. Então, não se trata de ser continuista ou cessacionista. Trata-se de olhar com seriedade para uma afirmação como essa. O que estava acontecendo ali é que algumas pessoas estavam querendo colocar palavras na boca de Deus que ele nunca disse. Exigir da igreja coisas que Deus nunca exigiu. Existem pessoas que, por vezes, se aproximam de comunidades cristãs e dizem, olha só, você deve casar com fulano, porque Deus falou isso ao meu coração. Você deve vender o seu carro e ofertar para a obra do Senhor, porque Deus falou isso ao meu coração. Você deve vender a sua casa e apresentar ao altar do Senhor, e reveste de religiosidade um discurso como esse. Só que é importante nós pensarmos o seguinte: como Deus vai preconizar coisas através da vida de uma pessoa que tenham a ver com o destino, com a história de um membro da igreja, sem que isso, nem fagulha disso tenha sido tocado no coração daquele irmão? Eu certa vez ouvi uma experiência de um pastor de uma igreja pentecostal. Eu tenho alguns irmãos muito queridos, né, de igrejas pentecostais, e lá eles tinham uma frequência muito grande de profecias e revelações durante os cultos. E era uma coisa absurda a quantidade de pessoas que falavam que Deus tinha dito alguma coisa, Deus tinha revelado outra coisa. E aquele pastor, né, pentecostal, mas muito sério, muito comprometido com a pregação do Evangelho, ele falou o seguinte: olha só, a partir desse momento, tudo aquilo que Deus revelar aos irmãos, nós teremos um livro aqui na frente da igreja. Então, quando Deus falar ao seu coração, você vem aqui e registre a sua profecia aqui no livro, para que nós aguardemos o cumprimento da profecia que Deus falou ao seu coração. Instantaneamente, o número de profecias reduziu consideravelmente nos cultos seguintes. Eu creio que Deus possa revelar coisas muito especiais e específicas a determinadas pessoas. Mas eu também creio que existem pessoas que podem se valer da boa-fé e da fragilidade do coração e de consciências para poder manipular gente. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que essas pessoas que aquilo faziam, na verdade, elas estavam infladas pelo orgulho. É muito sedutor alguém ocupar um púlpito e falar para dezenas, centenas, milhares de pessoas. É muito sedutor pessoas te procurarem para saber o que fazer das suas próprias vidas. Por isso é necessário que haja vigilância mútua em ambientes como esse. Por isso é necessário que haja um conselho, que haja prestação de contas. Por isso que é muito importante que a membresia esteja atenta para não permitir que algo diferente do Evangelho seja pregado no púlpito. Por isso é muito importante que toda a igreja esteja comprometida com a saúde da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: olha só, essas pessoas que estão dizendo que tiveram visões, sonhos, culto a anjos, que receberam revelações especiais, na verdade essas pessoas estão infladas pelo orgulho. Essas pessoas estão infladas pelo orgulho, estão doidas para poder manipular gente. E normalmente pessoas que agem assim têm uma estratégia, consciente ou inconsciente. Sempre se revestem de uma aura de muita espiritualidade. E não era à toa que o ascetismo era uma das tônicas da heresia que estava muito forte, se espalhando na igreja de Colossos. Porque o que era o ascetismo? Era uma pessoa dizer: não, eu não faço tal coisa, eu não como tal coisa, eu não vou a tal lugar, eu não faço isso tal dia, porque isso não agrada ao Senhor.
é você se abster de uma série de práticas, uma série de coisas, alegando que com isso você está glorificando a Deus. Quando a gente olha para a declaração de Deus na criação, e Ele foi criando as coisas, e foi Ele mesmo atestando que tudo era muito bom, a gente percebe que a mentalidade ascética, a ideia de demonizar a matéria, a coisa criada, ela é contraditória com o próprio Gênesis, com o próprio livro de Gênesis. Porque o que estava acontecendo em Colossos era algo que a gente percebia, que a gente percebe não só dentro daquela igreja, mas quando a gente olha para algumas correntes filosóficas daquela época, o próprio platonismo, ou em outras religiões, isso era muito forte. A ideia de condenar a matéria por entender que ela era a prisão da alma e impedia as pessoas de viverem intensamente a espiritualidade de forma mais pura. Em algumas civilizações antigas, a gente vê até esculturas que evidenciam muito isso, a ideia do dualismo, da matéria, do espiritual, aquilo que é o bom e aquilo que é o mal. Só que o próprio Cristo, quando ele estava com seus discípulos e eles foram acusados, foram julgados porque eles estavam comendo sem lavar suas mãos, sem passar pela purificação que as pessoas esperavam, o próprio Cristo falou, olha só, gente, vocês estão entendendo tudo errado. Primeiro, Cristo, ele desconstrói a ideia de que aquilo era um mandamento. E ele diz o seguinte, olha só, vocês estão falando que eles não seguem a tradição dos anciãos, não lavam as mãos antes de comer. Só que vocês, quando alguém tem que cuidar dos próprios pais, vocês dizem o seguinte, que aquele dinheiro que ele usaria para cuidar dos próprios pais, se ele falar que é corban, ou seja, se ele falar que é um dinheiro sagrado, um dinheiro santo, ele está isento dessa responsabilidade. Afinal de contas, aquele dinheiro virá para o cofre, para o gasofilácio do templo. Ou seja, vocês criam um mandamento e negam aquilo que o próprio Deus falou por conveniência. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, e Jesus Cristo continua, lá em Mateus. Ele diz o seguinte, olha só, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Porque aquilo que entra pela boca, então Jesus Cristo aqui ele usa até uma palavra, uma linguagem, um texto bastante duro. Se fosse hoje ele diria, aquilo que entra pela boca vai para a latrina, vai para o vaso sanitário. É como se Cristo estivesse falando isso. É com isso que vocês estão preocupados? Isso vai parar no vaso sanitário. Então não é isso que contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai pela sua boca. Sabe por causa de quê? Porque o que sai pela boca, na verdade, nasceu no coração. E é de lá que nascem prostituição, adultério, homicídio. Então ele está mostrando que a preocupação daqueles homens, daqueles religiosos, na verdade não tinha o menor vínculo com uma devoção honesta, sincera a Deus. Mas era fruto do seu próprio orgulho, interesse pessoal. Então, o ascético, na verdade, ele, ao condenar a matéria, ao condenar o toque naquilo, como aquilo outro, ele está negando a própria criação. E normalmente, o ascético, ele segue a linha de propagandear algo que não lhe tem custo. O que significa isso? Se eu tenho facilidade de dominar-me na minha relação com o dinheiro, então eu vou fazer propaganda do meu desprendimento com os recursos. Mesmo eu sendo incapaz de prestar serviço para qualquer um que seja, qualquer coisa que venha a demandar serviço, que interfira no meu conforto, eu não faço de forma alguma. Nem que seja para levar alguém no pronto-socorro. Eu pago o Uber. Alguém está precisando de comida? Não, eu pago o Rappi para levar na casa dela. Ainda que seja mais caloroso, mais amoroso, eu levar uma cesta básica e abraçar meu irmão que está em necessidade. Não, eu pago o Rappi para entregar na casa dele.
Ou se eu tenho facilidade no serviço, eu vou propagandear o serviço e vou viver uma vida promíscua, mas vou jogar todos os holofotes para a minha facilidade de prestar serviço. Então, o ascético, na verdade, ele tem uma tendência a lançar um holofote para aquilo que vai o promover, para aquilo que vai dar publicidade, para aquilo que vai gerar uma boa propaganda. Mas joga para baixo do tapete aquilo que verdadeiramente é o seu calcanhar de Aquiles, aquilo que fere, aquilo que constitui um ídolo do seu próprio coração. Então o apóstolo Paulo, ele diz, olha só, essa ideia de não toque isso, não coma aquilo, tudo isso se corrói com o tempo, com o uso. Nós temos que cuidar do nosso próprio coração. Não faz sentido praticar rituais judaicos, guardar as festas de lua nova, guardar os sábados. Não faz sentido eu investir tempo me privando de uma série de coisas, se na verdade o meu coração ele não experimentou o Evangelho. Se na verdade no meu coração ainda não existe temor pelo nome do Senhor. Se na verdade o meu coração ele não foi mergulhado no sacrifício realizado por Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção daquelas pessoas. Ele está querendo dizer, olha só, não faz sentido você ficar o tempo todo agarrado à ideia do maná, se o pão vivo que desceu dos céus, ele se manifestou ao seu povo. Não faz sentido você ficar guardando o sábado, que é o dia do descanso, quando aquele que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, o nosso descanso falou diretamente conosco. Então não faz sentido eu guardar o sábado, porque o nosso sábado se fez carne e habitou entre nós. Não faz sentido a gente sacrificar o cordeiro, lembrando da Páscoa, porque o cordeiro morreu e ressuscitou. Então não faz sentido a gente ficar se relacionando com a sombra, se a promessa já se fez presente para a sua igreja. Então o apóstolo Paulo, ele vai falando para os crentes que estão lá em Colossenses, ele fala assim, gente, olha só, esqueçam esse tipo de pensamento, esqueçam essas pessoas que tentam te afastar de uma riqueza enorme da qual vocês foram alvo. Esqueçam de tudo isso. E quando a gente olha para a igreja de Colossos e a gente percebe o alerta que o apóstolo Paulo vai fazendo para os cristãos daqueles dias, e a gente olha para a nossa própria história, a gente vai percebendo o quanto nós somos desafiados em várias áreas da nossa vida. Em cada um desses aspectos que o apóstolo Paulo foi pontuando. O quanto nós temos uma tendência enorme, por vezes, a sermos tentados a realizar alguma coisa para tentar comprar o favor de Deus. O quanto nós somos tentados a abraçar esse espírito de não faça tal coisa, não toque nisso, não toque naquilo. Mas o que vão pensar de você? Eu não estou dizendo que trata-se de uma mentalidade de abolir a santidade. Não é isso. Porque a lei de Deus ela é perfeita. E nós a perseguimos e nós a buscamos porque nós entendemos que o preço pago pela minha e pela sua vida foi um preço que nós não conseguimos mensurar. E nós olhamos para a lei e entendemos que ela é boa, perfeita. E é muito diferente quando nós fazemos um determinado serviço, porque nós somos empurrados, compelidos a fazer, do que quando nós prestamos determinado serviço, quando nós entendemos que nós verdadeiramente somos um time. Que nós fazemos parte daquilo ali. Que o dono, o responsável desse negócio, ele não só pagou um salário para você, mas ele pagou um altíssimo preço para que você pudesse ser parte desse time. Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar.
nem com toda uma vida de serviço. Ele pagou com o próprio sangue. Essa mensagem, ela se reveste de especial significado, principalmente no dia de hoje, porque hoje é o dia que nós separamos, no segundo domingo do mês, nós separamos para celebrar a ceia do Senhor. Então, nesse momento, gostaria de convidar os presbíteros que viessem aqui à frente. Nesse momento, nós celebraremos a ceia e trazendo à memória o preço que foi pago para que eu e você, para que nós pudéssemos, para que nós fôssemos um com o Senhor, para que nós fôssemos reconciliados com o Senhor. A ceia que nós celebraremos, ela não é exclusiva da Igreja do Redentor. A ceia, ela é oferecida a todo crente que foi batizado, professou fé em Jesus Cristo, que está em comunhão com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele preconiza que aqueles que participarem da ceia, que eles examinem o seu próprio coração. Antes da ceia, antes de distribuir os elementos, eu gostaria de fazer a leitura do texto, um texto bem conhecido que se encontra em Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, eu e cada um de vocês, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Até aí. Então, quando nós lemos esse texto de Isaías, nós trazemos à memória a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário, nós somos lembrados do preço que foi pago para que eu e você pudéssemos ser igreja. Então, que nesse momento a gente possa receber os elementos, procurando trazer à memória aquilo que Cristo fez. E aquilo que no nosso coração, nesses dias, nos últimos dias, tem afrontado, Senhor, e que a gente possa não olhar para isso pensando como o impeditivo para participar da ceia, mas que a gente traga isso à memória com arrependimento e se apropriando dela. Porque aqueles que se alimentam da ceia são aqueles que têm fome de justiça, aqueles que precisam de algo realizado por outro.